Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Contec e vamos dar início hoje chamando para estar presente no palco o senhor Leonardo Costa dos Santos a se fazer presente. Seja muito bem-vindo. O tema é o uso de ferramentas computacionais na perícia de engenharia IA aplicada a laudos de vícios construtivos. A palavra é do senhor. Muito bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui nesse palco tão maravilhoso, na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Tá todo mundo me compreendendo bem? Que ótimo, é isso. E como eu falei, é uma alegria muito grande, porque como engenheiro civil, a gente sabe o quanto a nossa engenharia, ela cada vez mais, continuamente, precisa estar alinhada às ferramentas existentes hoje de atualidade. Então, a nossa engenharia, que já é tão ampla, passa a também ficar mais ampla com a utilização contínua de ferramentas computacionais e inteligência artificial não somente. Porque hoje muita coisa está atrelada à inteligência artificial. Então qualquer adoção de automação utiliza-se a inteligência artificial, mas não é só a inteligência artificial. E justamente nesse artigo eu vou abordar aqui o uso de ferramentas computacionais na perícia de engenharia IA aplicada a laudos de vícios construtivos, como apresentado, sou Leonardo Santos, engenheiro civil e aqui do Rio de Janeiro. Laudos judiciais de vícios construtivos exigem agilidade e confiabilidade. É importante ressaltar que o uso de IA e a visão computacional na perícia otimiza laudos técnicos. Mas eu já vou deixar um adendo desde o começo. A IA é um assistente. A IA não tem um papel decisor. O papel decisor é de nós engenheiros. Então, o engenheiro sempre no final, e isso eu vou deixar muito bem claro em toda a exposição e também no fluxograma, que o engenheiro possui o papel decisor para que a gente não tenha aquela questão de automações demais, deixa na mão da IA e depois o resultado, infelizmente, em alguns casos a gente vê que podem ter resultados não positivos. Então, nós estamos utilizando aqui essa ferramenta para gerar minutas iniciais e identificar padrões em imagens. Então, eu estou dizendo aí algo muito além da inteligência artificial. Ferramentas computacionais, existe um algoritmo que está sendo fruto desse protótipo, que eu vou mostrar em breve, que tem a função de reconhecer uma imagem através de pontos. Então, alguns engenheiros já conhecem, ou muitos engenheiros conhecem aquela questão dos pontos, né, da nuvem de pontos, e isso é muito utilizado nesse reconhecimento por esse algoritmo que eu vou mostrar lá na frente, chamado ORB. A ferramenta, ela produz agilidade, padronização e confiabilidade, mas volto a ressaltar, exige calibragem, curadoria e validação pelo perito de engenharia. Casos de vícios construtivos hoje no Brasil, que estão cada vez mais crescentes, porque sabemos hoje que tem um grande volume, um considerável volume, né, de Minha Casa Minha Vida, principalmente. Então, infelizmente, por algumas questões, a gente começou a ter um alto volume de ações judiciais, né, e ações extrajudiciais que envolvem esses casos. Reforça a integração. É muito importante reforçar essa integração do homem-máquina como chave para a maior produtividade e celeridade processual esperada pela Justiça. Eu vou mostrar aqui, inicialmente, a apresentação do que vai ser proposto aqui hoje. Quando uma patologia surge em uma construção, tá bem audível? Conta para entender o seu diagnóstico. Hoje, a só aumentar um som, por favor. Exige experiência e tempo, e nenhum detalhe pode escapar. Imagine uma inteligência artificial que mapeia rapidamente fissuras, manchas e trincas. Em segundos, o modelo multimodal gera uma hipótese inicial de cada anomalia detectada. Mas a decisão final, o laudo definitivo, só sai com você, o engenheiro, especialista e decisor. IA e expertise andam lado a lado. Inteligência que sugere, engenheiro que confirma. Conheça em primeira mão nossa solução e veja como a integração entre você e a inteligência artificial pode revolucionar seus laudos de vícios construtivos. A solução proposta: utilização de IA e algoritmos para otimizar a elaboração de laudos periciais.
Leonardo, por que especificamente laudos periciais de engenharia? Hoje eu trabalho junto com o engenheiro Acácio Santos, né, perito de engenharia, e que também fez eu caminhar nesse caminho daí da engenharia civil. E um dos volumes mais expressivos que o engenheiro tem hoje, né, justamente são laudos de vícios construtivos. É uma demanda crescente cada vez mais. Então, a partir daquele momento, a gente observou a necessidade de conseguir melhorar mais ou agilizar mais as análises desses laudos. Para quê? Para ter a celeridade processual esperada pelo juízo. Ferramentas de IA e visão computacional podem auxiliar na geração de minutas, atuando como assistentes do perito. Reforço mais uma vez, curadoria, validação é do engenheiro civil. E a gente está hoje na indústria 5.0, né? A crescente demanda por laudos de engenharia em ações de vícios construtivos exige agilidade e confiabilidade. A engenharia civil transita cada vez mais para a indústria 5.0, então a gente já está na indústria 4.0, como uma indústria totalmente automatizada, mas principalmente agora a gente está tendo essa transição contínua, justamente essa integração entre homem e máquina. O perito valida e refina a análise, mantendo o controle do diagnóstico final. O estudo também, ele propõe o uso de IA através de uma LLM, que pode ser o Gemini, como pode ser também o ChatGPT, dentre outros, mas nesse caso especificamente estamos falando do Gemini Vision. E também através da utilização do algoritmo de reconhecimento facial, o RB, foca na geração assistida de laudos, buscando agilizar a elaboração inicial e identificar inicialmente as patologias presentes ali naquela foto, as manifestações patológicas. Tudo com a validação humana do perito. E a metodologia desse estudo, ele se baseou em uma revisão bibliográfica, de 6 anos, desenvolvimento em Python, integrando o Gemini Vision e o ORB, além da criação de um banco curado de imagens e de um template padrão de laudo, conforme a NBR 14653. O sistema permite que a IA gere análises iniciais a partir de fotos e descrições, enquanto o perito revisa e valida, alimentando um ciclo de feedback contínuo. Então, a IA ajuda, perito valida. Esse armazenamento é feito num banco de dados para consultas futuras. Isso é muito importante, por quê? Porque você começa a criar um banco de curadoria para consulta de outros engenheiros também, alimentando até depois uma proposta futura, que é justamente o que vai ser mostrado aqui também, seria essa rede social da patologia. E aí, de uma maneira rápida, aqui eu mostro a parte do fluxograma, em que basicamente são utilizadas 3 fases. A primeira fase é a execução da aplicação através do input, ao qual o perito, né, de engenharia, ele realiza todos esses inputs dentro dessa interface gráfica que eu vou mostrar também aqui na frente. Fase 2, processamento por foto, ao qual inicia-se o loop para cada foto selecionada. Então, todas as fotos são carregadas dentro dessa aplicação protótipo e, consequentemente, analisadas inicialmente pela inteligência artificial para depois serem validadas e curadas ali pelo perito para saber se realmente corresponde àquela análise feita pela inteligência artificial no primeiro momento. E na terceira fase, a geração final. Na fase 2 também é verificado, depois da inteligência artificial, se aquela imagem existe alguma correlação de imagens similares àquela que está sendo analisada no momento. Então, justamente nesse momento, é utilizado o algoritmo de reconhecimento ORB. Então, dentro do laudo que vai sair na terceira fase, é mostrado um índice, um score de similaridade, que eu vou mostrar aqui na frente também. E aqui está o que a gente chama de a GUI, né, uma interface gráfica. Não está mostrando muito bem, acho que está um pouquinho mais claro, mas basicamente são as informações do que a gente vê no dia a dia, trabalhando, né, como os dados da perícia, olhando aqui para um processo judicial, tá, gente? O número do processo, a vara, tudo mais. E aqui você carrega um template desse laudo, do que você queira, lá ali já com as informações, cabeçalho e tudo mais, e seleciona aqui embaixo as fotos das perícias. Gera um laudo. Se você selecionar 10 fotos,
dentro daquele fluxograma, ele vai entrar no loop, analisando cada uma dessas fotos. Acho que travou aqui. Acho que travou aqui. Não está passando, não. Agora foi. Foi. Beleza, então está aqui, ó, a revisão da análise da IA. Então você tem aqui uma imagem de uma manifestação patológica em que a IA ela faz uma primeira análise. A imagem mostra um caso claro de fissura em uma laje de concreto. As fissuras são numerosas, relativamente paralelas e tudo mais, e vem toda essa informação. Conforme, se você concordar, ou seja, se o perito engenheiro concordar, ele vai fazer o quê? Ele vai confirmar e adicionar ao banco ORB. A vantagem é que essa foto ela pode ser, perdão, a legenda dessa análise ela pode ser o quê? Editada, devidamente editada. Para quê? Para armazenamento em um banco de dados, que pode ser local ou pode ser na nuvem também, abrindo um espaço que eu vou mostrar já já. Então, a análise a partir da imagem enviada é apenas um ponto de partida de revisão realizada pelo perito. E aqui, ó, o que eu falei, o resultado, existe aqui embaixo um score de similaridade. Então, existe uma outra foto já analisada, né, que tem uma similaridade com essa foto aqui. Então, conforme como eu falei, a similaridade de uma análise de outra, cada vez mais aqui o programa, a aplicação, informa um score mais alto. Então, quanto mais alto o score, existe uma sugestão para que outra foto que já foi analisada tenha correlação com essa aqui. E aí eu vou mostrar a aplicação na prática. A aplicação protótipo é instalada no computador do usuário e acessada facilmente através do menu iniciar do Windows. Através da interface gráfica, o usuário da aplicação digita todas as informações pertinentes ao processo em que foi nomeado na Justiça. Estas informações serão preenchidas posteriormente pela aplicação, em modelo de laudo estruturado, de acordo com a NBR 13752 de 2024. Após a seleção da foto da diligência pericial, a aplicação através da API realiza uma busca na LLM Gemini e retorna com as informações de análise desta foto enviada. É possível ao usuário da aplicação a edição desta pré-análise realizada. Esta análise ficará armazenada em banco de dados local, tornando-se a validação final de fato, realizada por este usuário humano. No resultado final, a aplicação retornará uma análise comparativa às outras fotos já armazenadas no banco, utilizando o algoritmo ORB, com definição de score de similaridade em relação a estes casos. Ou seja, se as características da patologia analisada no momento forem similares às já analisadas e armazenadas no banco de dados, o score será mais alto, portanto mais próximo a uma análise pretendida pelo usuário da aplicação. Então, mostrando de uma maneira bem simplificada, mostra aqui, eu falei 14653, esquece, cabeça estava 14653, avaliação de bens, 13752, elaboração de laudos. Mas tudo bem. Toda essa análise, toda essa estrutura é carregada dentro do laudo no final, certo? E aí, como vocês podem ver na parte prática, existe a imagem carregada e as informações com relação à similaridade. Leonardo, mas não tem essa imagem correlacionada no banco de dados. De fato, a aplicação ela mostra, num primeiro momento, um erro, ou seja, uma imagem nova. E a conclusão, o estudo confirma a viabilidade da IA multimodal e do ORB na elaboração assistida de laudo de vícios construtivos, trazendo agilidade e padronização, mas sempre dependente da validação final do perito. Nosso papel essencial é validar essa informação. Mas existe uma agilidade? Sim. E, como eu falo, como peritos, né, acredito que tenham muitos peritos aqui, a celeridade processual esperada pelo magistrado é muito importante e é uma ferramenta muito boa para ser utilizada nesse sentido. E o futuro é a padronização, a QCT, que a gente bota como agilidade, mantendo qualidade e confiabilidade técnica nos laudos periciais. O benchmark, que isso aqui é muito importante, que é a troca de experiência entre peritos, que permitirá o aperfeiçoamento contínuo da base de dados, a rede colaborativa no futuro, justamente carregando essas informações e serem validadas por outros engenheiros também, isso é muito importante, e busca-se futuramente estruturar uma rede técnica colaborativa. Então, todo mundo junto para cada vez mais aperfeiçoar esse banco de conhecimento.
E o principal desafio, uma pesquisa realizada junto aos usuários, junto a engenheiros aqui na rede do laboratório pericial, foi dito aqui: confia na precisão dos resultados gerados por ferramentas de IA para tarefas técnicas de engenharia, a metade aqui confia nos resultados. Né? Então a gente vê ali que não é que as pessoas não confiam ou que confiem demais. E a opinião da grande maioria dos participantes é que a necessidade de verificação humana, 70% falou que precisa de fato, reforçando que o humano ele é necessário para poder fazer esse tipo de validação. E aqui, quem puder adicionar aí, ó, meu QR Code, que tem as minhas informações, as minhas redes, meus contatos. Quem quiser saber mais sobre esse assunto e tantos outros, tem meu LinkedIn também nesse QR Code, além também de agradecer a engenheira, a professora doutora Vanessa Silva, também Josué Júnior, que é da área DTI, da área de informática, que ajudou aqui, que colaborou para que a gente conseguisse estar apresentando para os senhores e senhoras. Eu agradeço do fundo do meu coração e ótimo sonhar a todos. Parabéns, Leonardo, pelo ótimo trabalho apresentado. E a gente vai deixar agora aberto, durante 5 minutos, para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Pode ficar à vontade, Leonardo. Pode sentar, se quiser sentar, pode ficar à vontade. Alguma pergunta? Lá em cima. Bom dia. Na verdade, é mais uma curiosidade. O protótipo em si, a entrada de dados dele é as imagens, correto? Perfeito. Tem previsão para, por exemplo, hoje está se usando o drone para escaneamento de várias coisas. Tem previsão para, por exemplo, adicionar um vídeo e analisar o vídeo, detalhar tudinho? Dependendo hoje é um pouco limitado ainda com relação à conexão da API, né? Porque, assim, deixa eu só para explicar para quem não for da informática ou talvez que não entenda. Toda essa comunicação ela é feita por uma API. É diferente do que você entrar no navegador, né? Muita gente entra no navegador, ChatGPT e tudo mais, adiciona arquivo e tudo mais. Ele é feito via conexão API. Ainda estou fazendo os testes para ver os tamanhos que podem ter, essa conexão ser derrubada para um vídeo. Por quê? Um vídeo é mais pesado do que uma imagem. Então, assim, não foi testado ainda com vídeo, por conta desse peso que tem do vídeo. Então, pode ter uma possibilidade sim, porque a IA, ela lê tudo. Se você botar um arquivo, ela lê. Se ela botar uma imagem, ela lê. Alguns estão vendo o vídeo, mas em sua grande maioria, devido ao peso e para não sobrecarregar o sistema, eles estão derrubando a conexão e tiram essa disponibilidade. É uma possibilidade de ver isso no futuro através dessa conexão API, que não é via navegador, é tudo por fora. Beleza? Respondido. Mais alguma pergunta?